Sempre é motivo de muita alegria para nós quando nós nos desprendemos, né, das nossas preocupações da semana e buscamos esse momento de comunhão com a espiritualidade superior que nos nutre com este alimento espiritual para que nós possamos dar prosseguimento à nossa caminhada no plano terreno. E por certo, como nos disse Jesus, onde estivessem reunidos mais de uma pessoa em seu nome, lá ele estaria. Então, por certo, ele se encontra entre nós através dos espíritos amigos desta casa e da mentora espiritual. Então, que nós possamos ter um bom proveito dessa nossa conversa, onde todos nós vamos aprender um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus. A proposta do tema é Cristo Consolador. É o capítulo 6 do Evangelho. É um capítulo curtinho dentro do Evangelho, mas ele é de muita grandeza, porque ele está nos falando de como Jesus entendeu o processo e a responsabilidade que ele tinha de trazer o convite do nosso Pai Maior para a humanidade. Lembrando que Jesus recebeu diretamente do Criador a nossa tutela evolutiva. É ele que tem nas suas mãos o gerenciamento do nosso planeta. É ele que tem a responsabilidade diante do Criador de nos auxiliar no nosso processo evolutivo, que não é pouca coisa, né? Por quê? Porque ele recebe a formação de um planeta, de espíritos ainda primitivos, né, que ainda não iniciaram a sua marcha evolutiva, e como ele tem o título de mestre, ele é o nosso professor, né? É ele que vai nos ensinar como nós vamos desenvolver a nossa marcha evolutiva. E é importante que nesse momento que ele nos chega, vamos ver se eu sou um pouquinho jurássica, ele traz a mensagem muito importante. Ele inicia no ano 30 a sua tarefa mais diretamente no planeta. Lembrando que Jesus não reencarnou no planeta, né? Ele veio pela primeira vez ao planeta Terra, sendo ele o nosso governador, dar o testemunho do que representa o compromisso que ele tem com o nosso Pai Maior, né? Então, ele vem pessoalmente ao planeta chamar a nossa atenção, nos despertar para essa convivência com a mensagem divina. E quando ele vai, ele um pouquinho antes dele iniciar sua caminhada, ele se retirou para o deserto junto com João Batista, se vocês estão lembrados, era primo de Jesus, né? E eles passam algum período no deserto acertando os ponteiros, vamos dizer assim, né? Para que cada um pudesse cumprir a sua tarefa. E isso já diz muito do compromisso que ambos tiveram com a tarefa do Cristo. E quando ele chega em Cafarnaum, ele encontra o doutor da lei, Anás, e ele chama a atenção do Anás, e o Anás reconhece a figura de Jesus pela maneira como ele está trajado, pelos seus cabelos longos, que era uma característica dos galileus. E Anás chega para ele e diz: o que tu estás fazendo aqui, Galileu? E Jesus diz: eu vim trazer a mensagem do meu Pai, vim implantar o reino de Deus na terra. E o doutor da lei olhou para Jesus e disse assim: mas quem tu, né? Um galileu, tem, de uma certa forma, dizendo, a ousadia de querer implantar o reino de Deus, e ele questiona, né? Então, tu tens a guarnição, tu tens a proteção de algum príncipe que vai fazer toda a manutenção da tua tarefa. Quem são os teus seguidores, né? Para ter essa capacidade de te auxiliar na difusão do reino de Deus. E Jesus olha para ele e diz: os meus seguidores estão em toda parte. E Anás olha para ele e diz assim: não, mas é muita pretensão.
né? Então, tu só vai trabalhar com os pobres, com os miseráveis, com os ignorantes. E Jesus, naquela característica que lhe era muito peculiar, silenciou. E como é que Jesus inicia? Vinde a mim, todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Já no início desse capítulo, Jesus não está procurando um guerreiro, não está procurando um soldado. Jesus está regimentando aqueles espíritos que tinham necessidade de consolo e que estavam com seus espíritos necessitados de acolhimento, de uma mensagem que pudesse permitir que eles se alavancassem daquela condição de sofrimento e aonde a mensagem divina estava em condições de ser semeada. Porque ele está trazendo o consolo. Então, ele não está buscando uma pessoa que, entre aspas, usufrua de plena felicidade no planeta. Não é isso, né? Ele está buscando quem necessitava de ouvir a sua mensagem e que já possuía no seu espírito uma terra fértil para a semeadura dos ensinamentos dele. E dentro da religião tradicional judaica, naquele período do Cristo, existiam vários momentos dentro dos templos onde nem todos podiam entrar. Tinha alguns lugares que as mulheres não entravam, tinha alguns lugares que as pessoas que eram classificadas de forma equivocada não poderiam entrar, e tinha alguns outros lugares que entravam aqueles prediletos, né, do processo religioso. Só que Jesus saiu e foi se manifestar e foi ensinar o reino de Deus para todos. Ele não disse para os leprosos, não, o que eu trago não é para vocês. Ao contrário, né? Ele acolhe os leprosos. Ele não disse para a mulher equivocada, não, a minha palavra, o meu ensinamento não é para você. Ele acolhe. Ele não disse para o paraplégico, não, você que tem essa deficiência física, porque se acreditava que deficiências físicas eram pecados, né, era fruto do pecado, e essa não é para você. Ele acolhe e compartilha todo o ensinamento que ele detém para esses espíritos. Então, quando ele diz, vós que sofreis e se sentis sobrecarregados. Mas ele tem ainda uma outra questão que eu achei extremamente importante nessa mensagem. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós sabemos o que é jugo? Então, vamos caminhar um pouquinho. O significado da palavra jugo na língua portuguesa é uma ferramenta de madeira que atrelam 2 burros ou os bois para fazer o serviço no campo, né? E se nós olharmos assim friamente a caminhada do Cristo no planeta, nós podemos dizer conscientemente que o jugo de Jesus era leve? Algum de nós desejaria assumir o papel do Cristo? Por quê? Porque essa questão do jugo está atrelada à consciência do dever. E no Livro dos Espíritos, no Evangelho, também tem um capítulo dedicado a isso. Como ele tinha a tarefa de distribuir o conhecimento, de levar a mensagem de Deus a toda a humanidade, aos homens, aos espíritos reencarnados, ele considera que, tendo ele assumido um compromisso com o Criador, esse compromisso que ele tem, diante da tarefa que ele deve desempenhar, é leve. Mas provavelmente nenhum de nós ainda hoje, talvez tenhamos condições de assumir aquele papel que ele desempenhou. Mas ele está nos dizendo, o meu jugo é leve. Mas por quê? Porque ele vem trazer informações
Ele vem trazer informações que também estava na lei judaica daquele período e que o doutor da lei, numa calada da noite, às escondidas, bate à porta da onde se encontrava Jesus e vai questionar o Cristo sobre a questão da ressurreição. Naquele período, ressurreição e reencarnação era o mesmo significado. Então, a lei judaica acreditava na reencarnação, como a doutrina espírita nos diz, né? Nós somos espíritos reencarnantes. Nós somos espíritos que, através das diversas das experiências sucessivas no planeta Terra ou em outro planeta, vamos aprimorando o nosso espírito, saindo da primitividade e alçando o nosso processo evolutivo até chegarmos à condição de espíritos superiores, que todos nós seremos. Aí eu vou dizer, queiramos ou não queiramos, nós estamos destinados a sermos espíritos superiores. Só que esta caminhada está atrelada ao quê? À força de vontade. Né? Eu desejo evoluir. Então, eu aproveito de forma máxima que eu posso as experiências reencarnatórias para ir superando as minhas dificuldades espirituais e atingindo o meu processo evolutivo. Uma informação que é importante, que eu acredito que seja realmente verdade, né? Os espíritos nos dizem que Jesus foi uma das poucas entidades espirituais que desenvolveu o seu processo evolutivo verticalmente e linearmente. Ele não passou por diversas reencarnações, sofrendo as mesmas experiências, repetindo as mesmas experiências. Ele subiu vertiginosamente em direção ao aperfeiçoamento. Se nós vamos nos tomar por base, nós reencarnamos, aí nós pensamos, se nós estamos destinados a sermos perfeitos, se eu vou atingir a perfeição hoje, amanhã ou depois, posso, né, cometer falhas e repetir as minhas falhas, porque eu sei que eu estou destinada à perfeição. Mas existe uma questão que é o objetivo que eu tenho de atingir o mais rapidamente o meu processo evolutivo e descobrir o que é esse convite que o Cristo nos dá de jugo leve, de felicidade, de estado de harmonia interior, de paz interior, de crescimento espiritual, de vinculação com os espíritos superiores e com esse alimento divino que está à nossa disposição. Mas como a gente tem uma tendência, uma certa teimosia, a gente faz que nem a criança. Eu sou da época do primário, tá, gente? Na minha época era primário, ginásio, ensino médio e depois a faculdade. E para que eu pudesse sair do primário e passar para o ginásio, nós tínhamos que fazer um teste chamado teste de admissão. Alguém conheceu esse livrinho? Livro de admissão? Não tinha como ir para o ginásio sem decorar, que o livro devia ter umas 500 páginas, era uma coisa assim, né? E a gente não conseguia passar do primário para o ginásio sem fazer a prova de admissão para o ginásio. Mesmo que tu tivesse sido aprovada lá na 5ª série do ensino primário. Se tu era reprovada no exame de admissão, tu não entrava no ginásio e tinha que repetir o 5º ano primário. De uma certa forma, é isso que o plano espiritual faz conosco, né? Ninguém vai passar para uma esfera evolutiva se não está com aquele cabedal espiritual suficiente para uma nova condição. E nós somos, então, testados. Passamos pelas experiências para que a espiritualidade diga, não, já está em condição de dar o seu salto de qualidade. Né? E aí o jugo que Jesus está nos falando vai se tornando mais leve. Mas se acontece ao contrário, né? Se nós insistirmos, não vou estudar o livro de admissão, nós vamos repetir 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, até que a nossa própria teimosia bate na nossa cabeça e diz assim, olha, tá na hora, né? Tu não pode ficar na 5ª série do ensino primário até os 20 anos.
Então, tu vai ter que te esforçar. E é o que nós fazemos espiritualmente também, não é? Cometemos uma falha numa reencarnação e cometemos a mesma falha na outra, e na terceira, e na quarta, e na quinta, até que a espiritualidade, através da inspiração do nosso tutor espiritual, nos diz, olha, tá aqui um livrinho da quinta série, tu vai ter que entender que não tem mais condição de ficar repetindo a quinta série. E aí nós caímos em si, né, como diz o ditado, e diz, bom, vamos nos dedicar, então, para nos tornar melhores. Então, a gente experiencia as dificuldades, a gente experiencia as nossas lutas reencarnatórias, mas todas elas têm um objetivo, que é o nosso aprimoramento. Mas o que faz a diferença? É a forma como nós encaramos essas nossas lutas e essas nossas dificuldades. E a espiritualidade nos dá as ferramentas para que nós possamos nos fortalecer, para que nós possamos entender, bom, eu estou passando por essa ou aquela dificuldade nessa reencarnação, dentro do grupo familiar, às vezes no local de trabalho, às vezes dentro da comunidade, hoje no mundo, né? Mas a espiritualidade não nos abandona e nos dá condições para que nós possamos nos fortalecer e entendermos que existe uma vontade maior nas nossas lutas, que é a busca do nosso aprimoramento. Vou passar um pouquinho essa aqui. Aí, nós nos questionamos... Trancou, não tem importância. E aí nós nos questionamos assim, por que Jesus, lá naquela época, disse para todos, vos enviarei um outro Consolador? Se Jesus já era o Consolador, se Jesus veio com a mensagem de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas ele diz, no tempo próprio, eu vos enviarei um outro Consolador. E aí, no século XIX, começou um movimento que chamou a atenção de todo mundo. As mesas girando. E espíritos se manifestando em toda a atmosfera do planeta. E dizendo que são mensageiros da espiritualidade. E chamando a nossa atenção para que a vida não é só um instante. Que a vida permanece e que nós temos como missão nos aperfeiçoarmos, nos equilibrarmos para as oportunidades futuras. Mas por que isso acontece? Acontece porque ou nós não conseguimos, nas experiências passadas, entender plenamente o que Jesus estava nos dizendo, e se nós formos fazer uma análise da história, nós vamos verificar que os ensinamentos de Jesus foram muito distorcidos, né, por ele interesses políticos. E não vamos nem entrar no detalhe, porque isso a gente levaria um dia discutindo, né? E a essência do ensinamento do Cristo ficou distante. E isso é tão verdadeiro que, se nós olharmos para a história, nós vamos ver que se levantou bandeiras em nome de Jesus e nós passamos pelas cruzadas. Se matou em nome de Jesus. Quando ele falou em amor, ama teu próximo. Ele não disse que o teu próximo tem que ser da mesma religião que tu, ele não disse que o teu próximo tem que acreditar nas mesmas crenças que tu tens, ele não disse isso, ele disse, ama teu próximo. Ele não disse que tu vai ter que amar só aqueles que são brancos, ou só os que são negros, ou só os que são os homens, ou só os que são as mulheres, ou só os que são os perfeitos. Ele não disse isso. Ele não fez condição. Ele disse, ama o teu próximo. E as cruzadas foram movimentadas com a bandeira do Cristo, que é amor.
E mais tarde, a Inquisição, que também foi soerguida em nome do Cristo, que é amor. Mas como Jesus já conseguia fazer uma leitura, né, dos espíritos que estavam no planeta, ele nos diz: vos enviarei um outro Consolador para reavivar os seus ensinamentos. Para dizer que a maior das leis é: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Visando o nosso aperfeiçoamento nos processos reencarnatórios. Eu vou pular um pouquinho aqui, gente. E aí, o Espírito da Verdade convida, vou colocar entre aspas, um simples professor, que de simples não tinha nada, né? Porque era um espírito com grande capacidade de arregimentar o processo do conhecimento, e ele vai codificar a doutrina espírita para que todos aqueles espíritos que um dia, em nome do Cristo, levantaram a bandeira das cruzadas, participaram da Inquisição, pudessem vir para o planeta Terra e se tornarem trabalhadores da doutrina espírita, para cumprir o seu compromisso de materializar a mensagem do Cristo, que é amor. Então, todos nós que adentramos a casa espírita e que somos convidados, nós não estamos por acaso. A doutrina espírita não acredita em acaso. Ela sabe que nós estamos aqui, os espíritos sabem, porque nós temos um compromisso com Jesus. De fazermos com que a mensagem do Cristo se materialize na estrutura planetária através da vivência cotidiana do que nos veio hoje, da caridade. Nos antecedeu, né, na hora do Evangelho, da caridade. Sem dizer, não, eu só faço a caridade para aqueles que me amam, para os meus amigos, para aqueles que são mais próximos, para aqueles que gostam de mim, que acham que meus cabelos são lindos, que eu sou perfeita. Não. Falando da caridade. Para praticar a caridade não tem condição, a não ser, como nos disse a nossa irmã Valéria, boa vontade e compromisso. Então, essa mensagem é fundamental. E os espíritos superiores começaram, então, a regimentar, né, essa leva de espíritos que iriam reavivar a mensagem de Jesus para que o planeta Terra pudesse dar o seu salto de qualidade. Nas religiões tradicionais, a gente acredita, ou a religião tradicional acreditava, que o Espírito Santo fosse uma terceira pessoa, né? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nós interpretamos dentro da doutrina espírita como a mensagem de Deus para toda a humanidade. É a mensagem de Deus que vem dos planos superiores para que se faça o lastreamento do conhecimento divino, o chamamento do conhecimento divino, a semeadura do conhecimento divino nas nossas vidas e na humanidade. Tá? Isso é importante a gente saber. E aí, esse Consolador, ele tem a função de dar um impulso, né, na nossa caminhada evolutiva, como eu já coloquei para vocês na primeira parte. Essa terceira revelação,
ela vai implantar vai marcar um outro momento na planeta. Nós estamos nos aproximando de uma grande transformação planetária, onde nós vamos deixar de estar em expiação e provas, né? Abandonando esse momento e passando para o momento de regeneração. Então, os espíritos que vão dar esse salto de qualidade, eles precisam estar lastreados numa maturidade espiritual, voltando lá para a quinta série, para o livrinho de admissão. Nós precisamos ter esse forjamento espiritual para podermos dar o nosso salto de qualidade. Nós vamos ter que fazer uma prova, né? Vamos ter que passar dessa condição de expiação e provas para o mundo de regeneração, e nós estamos sendo preparados para isso. Né? E não adianta a gente dizer que vai fugir. Não, eu não vou fazer a prova. Eu me nego a fazer a prova. Né? Me nego a comparecer às aulas e quero ser aprovado. Não vamos ser aprovados. Tá? Então, é nesse sentido que o Espiritismo está reavivando a mensagem de Jesus. Outro momento vai chegar no planeta. E se nós olharmos assim superficialmente todos os acontecimentos que nos circundam, né, nós vamos dizer, mas esse planeta não pode ser a Terra. Nós passamos por 2 guerras sucessivas, Primeira e Segunda Guerra. Nós passamos por guerras em vários países, em todos os lugares do planeta. Estamos vivendo um momento extremamente difícil agora. Nós vamos dar o nosso salto de qualidade? Sim, nós vamos. Porque esse é um planejamento divino. E nós temos que estar comprometidos com esse processo de transformação. Então, o Espírito da Verdade, ele dá um grito, ele diz, escutem-me, escutai-me. E aí a espiritualidade coloca assim, Jesus falou lá em Israel, né? Em Jerusalém, em Cafarnaum. E a espiritualidade hoje nos diz que Israel, que Jerusalém é o mundo inteiro. O que ele quer dizer com isso? Que a mensagem do Cristo não é propriedade da religião católica, da religião adventista, da doutrina espírita. A mensagem de Jesus é para a humanidade. E se ela é para a humanidade, porque ele é o mestre da humanidade, ele é o nosso governador, todos que estamos encarnados, né, ou reencarnantes nesse planeta, temos condições de nos apropriarmos dos ensinamentos dele e nos amadurecermos com os ensinamentos de Jesus. Então, independente, não, mas eu não sou cristão. Lembrando Gandhi, quando ele começou a fazer a independência da Índia, ele chamou a atenção numa frase, disse assim, se os homens que se dizem cristãos praticassem o que as bem-aventuranças de Jesus trouxe, o mundo estaria em paz. E Gandhi não era cristão. Mas ele entendeu que essa mensagem de Jesus era para toda a humanidade. E por isso a espiritualidade nos fala tanto. Nunca nós tivemos tanta necessidade da presença de Jesus em nós e no planeta. E Jesus está aqui, através dos seus ensinamentos. E nós precisamos praticá-los. E aí, então, ele coloca, venho como antigamente, ó filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas.
escutai-me. Esse convite deve reverberar em nós. Deve encontrar um terreno fértil em nós. Para que nós, aonde nós nos encontrarmos, na nossa casa, no nosso local de trabalho, nós possamos aplicar os ensinamentos de Jesus. E com certeza, nós não vamos salvar o mundo, né? Mas imagina, nós estamos aqui entre 30, 40 pessoas. Se cada um de nós exercita o convite de Jesus, quantos nós vamos influenciar para que também exercitem os ensinamentos de Jesus? Formando uma grande rede que vai se ampliando conforme nós vamos materializando o convite de Jesus aonde nós estamos. Então, Jesus, escutai-me. Então, e o Espiritismo, então, vem nos dizer que a verdade é imutável. Ou seja, a verdade não caminha segundo a música do mundo. Né? Não, lá está escrito ali, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa frase foi dita por Jesus há mais de 2000 anos. Esse caminho, essa verdade e essa vida é imutável. Porque as leis do Criador não mudam de acordo com os interesses do mundo. As leis de Deus são universais. E sendo universal, está regendo todo o universo. Então, ela não muda. Deus é bom e Deus é grande. E Deus é amor. E não vai mudar. Ah, não. Eu não acredito que Deus seja amor, porque senão é tudo isso que acontece no planeta que a gente está vendo, não prova a ideia de que Deus é amor. Quando nós recebemos uma casa, quem cuida da casa? Nós chamamos o nosso vizinho para cuidar da nossa casa? Ou somos nós que fazemos o zelo da nossa casa? Né? Então, a mensagem de Jesus é essa. Deus concedeu a todos nós, espíritos em evolução, uma casa, que é o planeta Terra. Quem vai zelar por ele? Quem vai fazer com que esse planeta consiga ser um planeta de felicidade? Nós vamos chamar os espíritos que estão lá nos outros planetas, ou nós vamos zelar por ele? E vamos exercitar esse convite dos ensinamentos de Jesus. É nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. Eu vou pular aqui, porque nós já falamos sobre isso. Vamos ver. E aí Jesus nos dá um outro chamado. Orai. E credes. Está dizendo que a oração é um instrumento que a espiritualidade colocou à nossa disposição, conforme a Crislane falou, para que nós pudéssemos estar em sintonia com a espiritualidade superior e buscarmos esse alimento espiritual que vai nos fortalecer na nossa caminhada. Então, nós já estamos com a ferramenta à nossa disposição. Mas nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar que isso é real. Se nós duvidamos, não, hoje eu não preciso, hoje eu não... Nenhum pensamento de gratidão quando acordamos, né? Saímos para a vida assim, sem pensar em Deus, sem agradecer pelo nosso dia. Mantenhamos o contato com a espiritualidade superior através da oração e acreditamos que isso vai fazer toda a diferença. E nós vamos nos fortalecendo e cultivando esse nosso amadurecimento e essa nossa rede de
de comunhão com a espiritualidade superior. Mas aí, lá na terceira revelação, vem um chamamento. Espírita, amai-vos. Primeiro ensinamento. Reforçando a mensagem do Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas aqui ele está dando uma mensagem direta para os espíritas. Por quê? Porque o amor faz união. Quando nós nos unimos com um objetivo comum, conseguimos ser mais fortes para atingir os nossos objetivos. Por isso nós viemos na Casa Espírita, por isso nós ouvimos a palestra, a hora do Evangelho, por isso que nós participamos das vibrações, porque nós estamos nos unindo e formando uma rede mais fortalecida. Se antes a rede era composta por um fiozinho muito delgado, né, suscetível de romper a qualquer ventania, essa rede agora está fortalecida, porque nós somos muitos. É a soma das nossas energias, da nossa união, que vai fazer com que nós cheguemos aos nossos objetivos. Mas também vem uma outra instrução. Instruí-vos. O que a espiritualidade quer dizer com isso? Por que nós temos que saber? Por que nós temos que participar do grupo de estudo, ler um bom livro? Às vezes, perguntar para o nosso irmão, dizer assim, eu não consegui entender muito bem essa mensagem que veio aqui no livrinho, no Calma, ou no livrinho Paciência, ou no próprio Evangelho, na hora do Evangelho. Por que nós trocamos ideias? Porque nós vamos nos instruindo. Quando ele diz, tenha paciência, o que será que ele está querendo nos dizer? Não tenhamos vergonha de perguntar. Eu não entendi muito bem. Vamos buscar quem possa nos auxiliar. Porque todos nós temos um momento de iniciar a nossa caminhada. Então, quanto mais nós nos apropriamos do conhecimento, quanto mais nós buscamos nos instruir, né, mais nós vamos tendo condições de decodificar as parábolas de Jesus e nos colocamos em condições de melhor aplicar na nossa vida, no nosso aprimoramento, o convite do Cristo. E aí Jesus assim, sou o médico das almas, eis-me aqui, venho a vós porque me chamastes. Nós chamamos Jesus. Nós dissemos para ele, mestre, nós precisamos de ti. Quando Jesus caminhava por Cafarnaum e pela Galileia, ele ouvia sempre as pessoas, as pessoas berrando, mestre, mestre, mestre. Ele foi chamado. E nós o chamamos. Quando nós dizemos, Senhor, não aguento mais as minhas lutas. Não aguento mais as minhas dificuldades. E ele está nos dizendo, eis-me aqui. Venho a vós porque me chamastes. Então, gente, se nós objetivamos que o planeta que a gente vive seja um planeta melhor, de paz, de equilíbrio, que nós possamos dar a nossa cota de contribuição. E lembrando que Jesus nos disse, nenhuma ovelha faltará no meu rebanho. Ele tem um compromisso com o Criador. E nós somos as ovelhas do Cristo. E ele não vai desistir de nós enquanto nós todas não estivermos reunidas com ele. E nós temos que não podemos ser ovelhas rebeldes, né? O pastor sai a pastorear e nós resolvemos fugir para o outro lado. Nós temos que estar onde está o nosso pastor. E Jesus é o nosso pastor. Tá? Então, assim, que nós possamos cultivar esse pensamento, ter fé e esperança sempre. E um dia, quando tivermos superado todas essas dificuldades que nós estamos vivenciando para o nosso amadurecimento,
nós possamos receber da espiritualidade superior uma notícia, que sobre este planeta azul, que é o nosso lar, tremula uma flâmula luminosa, dizendo, aqui nós temos um compromisso com o Cristo, com o amor e com a caridade. Que Jesus seja conosco e que assim seja.